Estamos aqui no Fórum de Blumenau, no bairro Velha, e o assunto de hoje vai ser justiça. Muitas vezes a gente divulga as notícias policiais, as pessoas que são presas, as ações, e tudo isso sempre acaba na mão de um juiz que vai decidir então o futuro aquela pessoa que efetivamente foi presa e que foi aberto um processo. E para entender um pouquinho melhor esse mecanismo, nós viemos aqui para falar com o juiz de direito Frederico Andrade Ziegel, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau. Muito obrigado por ter aceito o convite. Para as pessoas poderem entender, cada processo que vem aqui para o fórum, existem diferentes juízes que atuam em diferentes áreas. Como funciona isso? Aqui em Blumenau nós temos 4 juízes criminais. São 3 varas criminais que tratam de processos que não são de menor potencial ofensivo e um juiz que cuida exclusivamente de processos de crimes de menor potencial ofensivo. Esses crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima é até 2 anos. E os outros 3 juízes eles dividem a competência de crimes um pouco mais graves. Esses 3 juízes eles dividem essa competência de acordo com crimes específicos, né? O juiz da 3ª Vara Criminal trabalha com o tráfico de drogas e também cuida dos direitos das pessoas que estão aprisionadas. O juiz da 1ª Vara Criminal ele cuida de crimes dolosos contra a vida e metade dos crimes comuns. E o juiz da 2ª Vara Criminal cuida dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar e a outra metade dos crimes comuns. Os crimes comuns são aqueles que não são de dolosos contra vidas, que não são de tráfico de drogas, que não são de violência doméstica e familiar e que também não são de menor potencial ofensivo. Nas notícias que a gente coloca diariamente, aparece aquela informação, olha, tem tantos boletins de ocorrência, 20, às vezes 50, às vezes 100. Como é que funciona essa decisão? Por exemplo, essa pessoa ela foi numa audiência de custódia e ela acabou solta. Como é que funciona a decisão, né, do juiz e o que ele leva em conta na hora da soltura? E o que exatamente é o boletim de ocorrências policiais? O boletim de ocorrência é uma comunicação de uma pessoa que vai lá na delegacia de polícia e relata uma ocorrência, né? E muitas vezes pode ser que ela perdeu um documento, que a sua bicicleta foi furtada, né? Ou que pode relatar efetivamente a prática de algum crime, né, que ela tenha sido vítima. Então, nem sempre o boletim de ocorrência se transforma num processo criminal. Muitas ocasiões é apenas um fato que não é crime, ou às vezes é crime, né? Tipo, alguém furtou a minha bicicleta, né? Mas não tem nenhuma evidência para verificar quem foi a autoria desse furto e aí a gente não consegue prosseguir com o processo para verificar uma possível punição da pessoa. Então, o fato de ter um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência, não é um sinal indicador de que aquela pessoa que tem aquele registro cometeu muitos crimes. Né? Para que se conclua que ela cometeu muitos crimes, é preciso que aquele boletim de ocorrência se transforme num inquérito policial que será apurado de acordo com testemunhas e outras provas que serão coletadas, será encaminhado no Ministério Público, ele faz uma denúncia, a pessoa vai ser comunicada sobre o ocorrido, ela vai ter direito a se defender com advogado, mais provas são coletadas e depois se chega numa sentença, né, com possibilidade de um recurso ao Tribunal de Justiça. E aí depois disso é que, caso ela tenha sido condenada, a partir dali ela é considerada reincidente caso cometa um novo fato. Então não são boletins de ocorrência que indicam se a pessoa deve ou não permanecer presa, mas sim se ela é reincidente ou não. Para ser reincidente ela passa por um processo que é longo, né, que tem que assegurar a defesa, que a gente ouve testemunhos para ter certeza daquilo que ocorreu, para se descobrir a verdade. Então vamos supor, se uma pessoa ela foi presa, a polícia registrou um boletim de ocorrência de que ela estava envolvida em alguma briga onde houve lesões, ou mesmo
ela foi encontrada, ela foi apreendida em uma operação de tráfico de drogas. Isso em si não dá nenhuma garantia de que a pessoa vai ficar preso, não é nenhuma garantia de que cometeu o crime, né? Como o senhor disse, primeiro vai ter que ser feito o inquérito, vai ter que ser apurado e a partir das provas apresentadas entra em julgamento. Isso, na verdade sim. Quando se decide se a pessoa deve permanecer presa ou não, nós não verificamos a quantidade de boletins de ocorrência. Nós verificamos a quantidade, né, se teve algum processo e se ali em um processo anterior ela foi condenada ou não. Isso é um dado objetivo, né? É um objetivo que trouxe uma verdade. Um boletim de ocorrência, ele é um caminho inicial, a porta, né, de abertura inicial para que o processo ocorra e que se descubra qual foi a verdade. Porque o boletim de ocorrência que tem contra uma pessoa pode ser que ela não seja culpada por aquele crime. Né? Se eu faço um boletim de ocorrência contra uma pessoa dizendo que eu fui agredido, né, inicia-se um processo, pode ser que na verdade no final do processo chegue que eu não fui agredido, eu fui o agressor. Então nós precisamos apurar a verdade, né? E para apurar a verdade é demorado, é custoso e precisa de seguir todas as etapas processuais. Quando se avalia uma prisão, se a pessoa deve ser presa ou não, nós avaliamos os aspectos objetivos, né, que dizem respeito, primeiro, se o crime permite a prisão daquela pessoa, porque o juiz, a ferramenta de trabalho dele é a lei, certo? E a lei, ela estabelece que em algumas situações a pessoa não deve permanecer presa. A primeira situação delas são crimes de menor potencial ofensivo. Se uma pessoa pratica um fato criminoso cuja pena é inferior a 2 anos, ela não será presa. Estabelece isso, a não ser que ela se recuse a assinar um compromisso de comparecer ao fórum num dia pré-determinado. Mas, em regra, não caberá prisão mais. Crimes culposos, né, não cabe prisão nesse sentido. Se a pessoa praticou algum homicídio culposo no trânsito, a lei estabelece que esse tipo de crime não são passíveis de decretar prisão preventiva. Certo? Então, existe uma série de requisitos, objetivos, fundamentos e análises que são levados em consideração. E as pessoas não precisam ser julgadas de maneira objetiva para que uma pessoa não seja julgada diferente da outra. Então, a lei ela é uma ferramenta de guia, um guia, uma ferramenta, um juiz, que ele deve seguir para que se tenha a segurança de que as pessoas sempre serão julgadas da mesma maneira. E para que isso ocorra, é necessário que o juiz avalie aspectos objetivos, né? E não permaneça na subjetividade do juiz. Até porque o juiz ele também pode ser processado ou não. Sim, pode ser processado, né? Pode ser processado, caso cometa algum crime, com certeza. Mas nunca em relação a uma decisão, ela sim vai ser contestada pelo advogado, que vai parar em uma segunda instância, enfim. As ferramentas, sim, né? O nosso processo, a nossa lei estabelece que o juiz profere a decisão, o réu é intimado pessoalmente, né? Pode contratar o advogado, se já não contratou, e ele pode recorrer dessa decisão ao Tribunal Superior. Perfeito. O juiz, o doutor, ele cuida da vara relacionada à questão da violência doméstica, que abrange, né, esse contexto. E antes da gente começar a entrevista, a gente estava discutindo sobre o quanto, né, você tem acompanhado, leitor e leitora, nós temos noticiado ultimamente. O senhor tem percebido, na sua atividade diária, alguma mudança em relação ao que era, vamos supor, há um ano atrás? Ou está dentro de uma, entre aspas, normalidade, o número de ocorrências e de casos que vão, então, enfim, que param aqui no fórum? Então, a quantidade de casos envolvendo violência doméstica e familiar, ela cresceu nos últimos anos, isso não há dúvidas, né? Não tenho números precisos aqui para fornecer, mas há uma concepção notória de que houve um crescimento expressivo na quantidade de pedidos de medidas protetivas que são formados pela vítima e na quantidade de processos que envolvem esse tipo de crime. Assim também como há
um crescimento na quantidade de pedidos em que a mulher pede para retirar as medidas protetivas. É mesmo? Então, ao mesmo tempo em que as mulheres vão à delegacia de polícia solicitando providências contra um suposto agressor, existe também um aumento, né, razoável de pedidos em que as mulheres comparecem aqui no fórum, logo após o ocorrido, né, algum tempo depois, para dizer que a situação se normalizou e que ela não precisa mais do auxílio do Estado para resolver a situação, que a situação já foi resolvida. Bem interessante, né, ter esses dois lados, em que ao mesmo tempo se busca proteção e ao mesmo tempo há uma análise de todo o contexto em que isso é reavaliado. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, porque a gente tem acompanhado muitas notícias onde justamente acontece essa questão do boletim de ocorrência, né? Puxa, tinha tantos boletins e a pessoa acaba solta e as pessoas ficam na dúvida, né? Como é que funciona, o que é avaliado. Então, acho que essa entrevista permitiu que isso também fosse esclarecido, ou pelo menos que as pessoas pudessem entender melhor como funciona. Obrigado, estou à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista tão interessante, tão bacana quanto essa. Obrigado por nos acompanhar.